Olá, bem-vindos a mais um vídeo de exercícios de equação de segundo grau e função quadrática. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre resolução de problemas. Nosso primeiro problema é o seguinte: uma bola é lançada ao ar. Suponha que sua altura y em metros, altura y, e x segundo após o lançamento seja y igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 6. Duas perguntas. Qual instante tempo, ou seja, x, né? Em que a bola atinge a sua altura máxima e qual a altura máxima, a altura y, atingida pela bola. Se a gente tem uma função quadrática e eu estou perguntando sobre máximo, sobre mínimo, a gente precisa utilizar o vértice, né? Ou uma das formas de calcular é utilizando o vértice. Melhor assim, né? Sempre tem uma outra forma da gente calcular, mas utilizando o vértice fica muito mais simples. Então, vamos lá. Para utilizar o vértice, vou colocar aqui a fórmula para a gente lembrar. Menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Esse aqui é o x do vértice. No nosso caso aqui é o tempo, né? E esse aqui é o y do vértice, que no nosso caso vai ser a altura. Então, eu preciso primeiro dos coeficientes. A acompanha o x ao quadrado, menos 1. B acompanha o x, 4. C está sozinho, 6. E vamos calcular logo o nosso discriminante para a gente já substituir os valores aqui, tá? Então, aqui eu tenho b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, eu tenho 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, vezes o valor de c, que é 6. 4 ao quadrado dá 16. Isso aqui tudo é uma multiplicação, então menos com menos. Mais 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, eu tenho o discriminante igual a 40. Para achar um instante, o tempo em que a bola atinge a altura máxima, é o x do vértice. Menos b sobre 2 vezes a. Então, tenho menos 4 sobre 2 vezes a, que é menos 1, tá? Menos 4 com menos 2, menos com menos dá mais. E 4 dividido por 2, 2. Então, 2 segundos. Encontramos. E aí tem duas formas da gente, na verdade, encontrar qual é a altura máxima. A gente pode utilizar o y do vértice, que eu vou fazer agora aqui com vocês. Ou a gente pode utilizar a função, tá bom? Vou fazer das duas formas. Y do vértice menos 40, que a gente calculou ali, sobre 4 vezes o valor de A, que é menos 1. Então, eu tenho menos 40 e menos 4. De novo, menos com menos na divisão dá mais. 40 dividido por 4, tenho 10 metros. Essa é a altura máxima, tá? Então, a bola sobe até 10 metros e depois ela desce. Qual seria a outra forma que eu falei? A gente encontrou o x, né? Para achar o y, a gente substitui aqui na função. Então, tem aqui, ó, y é igual a menos, coloca aqui no lugar do x, 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 6. Então, aqui eu tenho, ó, esse menos, ele não está elevado ao quadrado, então continua menos. Menos 4, mais 8, mais 6. Menos 4 mais 8 dá 4. E 4 mais 6, 10. Tem que dar o mesmo resultado. Estamos calculando a mesma altura, tá? Então, tem que dar o mesmo valor. Aí, vocês decidem qual que vocês acham mais interessante. Mas tá aqui, ó. A bola ela atinge a altura de 10 metros no instante 2 segundos. Mais um problema. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado por essa função, que é uma função quadrática. Em que T é expresso em dia, então T é como se fosse o tempo, tá, gente? Só que é em dia. T é igual a 0, é o dia anterior à primeira infecção. Então, T é igual a 0 foi naquele dia que não teve nenhuma infecção. Então, quando T é igual a 1,
aconteceu a primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias. Então, isso aqui só é válido para os 60 primeiros dias. A partir do dia 61, essa função já não é mais válida. No dia em que foi constatada a primeira infecção, qual era o número de infectados? Então, vamos lá. A primeira infecção é no dia T igual a 1. Por isso que tem essa dica aqui, ó. Basta calcular F de 1. Por quê, ó? T igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção. Então, aqui, quando T era igual a 0, nós tínhamos 0 infecções. Já no dia 1, começou a primeira infecção. Apareceu o primeiro infectado. A gente não sabe ainda quantos foram, né? Que a gente quer saber justamente isso, olha. Qual era o número de infectados. Mas aqui, no primeiro dia, T igual a 1 é quando a gente começa a contar os infectados. Significa que no lugar do T dessa função aqui, a gente vai colocar o número 1. Por isso que eu falo calcular F de 1. Então, tem aqui menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 120 vezes 1, que é o primeiro dia. Menos 2 vezes 1 mais 120. Estou fazendo devagarinho, mas aqui já podia até colocar menos 2 mais 120, tá? Então, o número de infectados no primeiro dia é 118, tá? Então, no primeiro dia foram 118 pessoas infectadas. Então, assim, é um problema grande, né? Comparado com o anterior, tem muita coisa escrita, muitos detalhes, e é bem simples da gente resolver. Se eu quisesse saber o número de infectados no dia 30, bastava substituir aqui no teu 30. Eu iria calcular F de 30. Ia substituir aqui. Lembrando que isso só é válido até F de 60. Aí eu posso utilizar essa função. 61 já não consigo mais saber. Já não consigo mais fazer o cálculo, não tem informação suficiente. No próximo vídeo, nós vamos ver mais algumas questões de análise de gráfico.